hoje nós vamos entrar num assunto aqui com o Hélio Jansen. Ele sempre quando vem para o programa, sempre quando é um assunto do tipo, a gente gosta de chamar grandes profissionais. E ele hoje está aqui com a gente, ele que é advogado e também membro da APAC, para explicar melhor sobre as mudanças da lei que foi implantada através de um pacote antifeminicídio. E a gente quer entender melhor como isso está acontecendo e as pessoas precisam ficar atentas sobre esse assunto também. E é por isso que eu te convido a ficar ligado ou ligada com o nosso Bom Dia para ficar mais bem informado. Direitos e Deveres vai começar agora. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso advogado da APAC e ele aceitou o nosso convite de mais uma vez nos dar a alegria de estar aqui com a gente para a gente falar sobre um assunto muito sério, porque foi sancionado um pacote antifeminicídio com penas, segundo as informações que a gente tem, maiores. Mas primeiro a gente precisa entender como é que essa lei funcionava e o que mudou, o que de uma certa forma, abre os olhos das pessoas que estão assistindo o nosso programa agora e a gente precisa entender melhor. Porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, segundo as informações, as estatísticas, têm aumentado. E me parece que foi mudado algo, foi aumentado algo em termos de punições. Isso é verdade? Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores. Sim, Vanusa, teve mudanças. É um tanto necessário, porque vou abrir aqui um parêntese pedindo licença a você e aos telespectadores para fazer uma reflexão. Eu era criança e via relatos que quando se terminava um relacionamento, principalmente o homem ia chorar, ia atrás da companheira, tentar convencer, se não, ia por... Vida que seguia. Ia para as festas aí, beber aquelas substâncias e tal. Esquecia, cada um, ele procura, achava outro relacionamento e vida que seguia. Hoje não, hoje está com um sentimento de posse, achando que é dono da pessoa, achando que é propriedade, com aquele infeliz pensamento. Se não vai ficar comigo. Também não vai ficar com mais ninguém. Com ninguém. Então, teve esse aumento, acabando essa reflexão e falando do direito, teve esse aumento porque o homicídio, tradicionalmente falando, é de 6 a 12 anos. Antes da Lei Maria da Penha, se aplicava o crime de homicídio e ainda tinha aquela atenuante por forte emoção, que atenuante significa uma diminuiçãozinha da pena pela forte emoção, que é paixão, que negócio todo. Mas com a Lei Maria da Penha, e essa mudança no Código Penal, porque essa lei, a 14.994 de 2024, se eu não me engano, é do dia 9 de outubro ou é dia 8, mas ela é recente, ela não altera só a Lei Maria da Penha, mas ela altera o Código Penal. Aí a gente precisa chamar a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa, que a lei do feminicídio, às vezes as pessoas, eu passei por situações assim, a gente precisa entender melhor como é que funciona essa questão do feminicídio ligado à Maria da Penha. É porque o feminicídio, nós no direito chamamos de positivado, mas ele está dentro do Código dentro da Penal. Lei do feminicídio. Ele está dentro do Código Penal. Essa lei é a lei de alteração dessas outras leis. É a lei de alteração da Lei Maria da Penha e lei de alteração do Código Penal. Sim. Agora a pena está de 20 anos, no caso do homicídio, a 40 anos. Antigamente era de 6 a 12 anos, agora está de 20 a 40 anos. Doutor, sendo muito realista, sendo muito prático mesmo em falar, essa questão do feminicídio, né, aumentou. Diante da lei, de fato, esses anos, eles realmente vão acontecer?
Assim, é porque no processo penal tem a questão de dosimetria, aquele bom comportamento, aquela redução. O máximo que a pessoa fica em cárcere é 30 anos. Uhum. É 30 anos. Mas um ponto importante que acontece é que seja aquele infrator, ter passado no concurso, ter sido eleito um cargo político, ele não vai poder assumir entre o trânsito em julgado da sentença ao cumprimento da pena. Ele não vai poder assumir esses cargos. Antigamente antes disso não era assim. Mesmo assim a pessoa assumia o cargo e continuava respondendo. Agora não. Se ele tiver essa pena em sentença, ele vai ficar, não, você não vai poder assumir esses cargos enquanto não cumprir a pena. Mas depois que cumpre a pena, ele está liberado, né? O mínimo é 20 anos. No caso, 20 anos. O que a gente precisa entender, e eu gostaria muito de aproveitar esse momento, nesta terça-feira, estando com um advogado, e que, obviamente, esse advogado está aqui também, que os advogados da APAC, eles têm essa preocupação de alertar, de evitar os problemas. Veja o que o advogado acabou de falar. Olha o exemplo que ele deu do passado e o exemplo que ele está dando do presente, do agora. Você que está assistindo o nosso programa, você mãe, você pai, né? O quanto é importante a gente conversar sobre esse assunto, principalmente com os jovens que estão aí, essa nova geração que está aí, que precisa ter uma conversa, um bate-papo, uma orientação, porque eu sei que por mais que você seja o advogado, mas você também é o orientador e você está aqui para somar. E a gente sabe desse seu caráter, da sua decência nesse aspecto. É muito importante a gente tentar explicar para quem está em casa que tanto Maria da Penha como a questão do feminicídio, as situações, elas são agravadas a partir do momento que você não entende um não. Já começa um problema aí, né, doutor? É importante a gente relatar isso, porque quando o doutor fala que na época as emoções elas acontecem, mas as emoções, se elas não são controladas, elas também podem trazer aqueles momentos que não vai poder mais voltar atrás. E a intenção justamente é essa, é de que você siga a sua vida e evite problemas maiores. Hoje, com o feminicídio, com essas novas punições, aumentando, até mesmo trazendo graves problemas para quem está passando por essa situação ou para quem venha trazer um grave problema como esse, o que a gente pode alertar para quem está assistindo o nosso programa sobre as situações através da Lei Maria da Penha? Psicológico, muitas vezes, porque tudo começa daí, né? Vanusa, é a mulher denunciar. É a mulher denunciar, não se calar. Eu como advogado, por eu saber o que é a Lei Maria da Penha, porque eu também estou atuando em defesa nesse âmbito da Lei Maria da Penha, e eu sei o que é a violência psicológica, o que é a violência financeira. Até eu tomo cuidado, entendeu? E aí a gente chama a atenção dos rapazes que aí estão assistindo o nosso programa, porque nós queremos que eles tenham vidas que possam seguir para novos relacionamentos, se não deu certo um relacionamento, e de uma forma saudável. O exemplo que você deu foi maravilhoso. O que a gente tenta passar para quem está em casa? Evitar problemas. Então, os rapazes que estão assistindo o nosso programa, eles têm que entender o que a lei pode trazer de graves problemas para a vida deles, né? Além da prisão, se for uma violência física, de 2 a 5 anos. Se for tão grave que houver morte, de 20 a 40 anos. A lei, ela trata de especificações que eu não acho interessante tocar aqui, porque é questão processual. Sim. Aí já cuida na atuação do advogado, no caso da defesa daquele infrator. O que fica certo é de que essa lei lhe traz graves problemas se você não entender. Exatamente. O ponto que eu quero deixar aqui é a questão do infrator.
eleito a cargo eletivo, cargo público e concurso, se entre a condenação, tendo sentença transitada em julgado, que houve sentença, ó, você é culpado, entre aquele prazo que o juiz declarou que você é culpado e ele determinou uma pena, você não vai assumir esses cargos. Se você for eleito, você não vai ser diplomado, não vai tomar posse. Se for passar no concurso, também não vai tomar posse. Essa é a mudança. Porque antigamente a pessoa tomava posse e tal, e respondia. Se fosse condenado, no caso do concurso, ia ser demitido. Se fosse condenado, ia perder o cargo eletivo. Doutor, o que chama a atenção é que essas novas punições, elas acontecem a partir da data? Casos mais antigos que ainda estejam... Não. Porque no direito tem a seguridade. Sim. A lei não é troagem para prejudicar. Sim. Eu fico até sem jeito de falar, porque o povo já se indigna logo. Já está tendo injustiça. Mas o direito tem que funcionar assim para preservar a harmonia social. Sim. Para preservar a harmonia social. É muito importante a gente falar sobre esse assunto para as pessoas ficarem atentas e entenderem o que está acontecendo. São novas leis diante das situações graves que estão acontecendo. Quem já está respondendo vai permanecer da forma antiga antes dessa lei. Quem está respondendo. Agora, por infelicidade, quem cometer esse crime hoje já é com as novas regras. Muito bom. Assim que funciona. Então fica, essa lei, ela entra em vigor, ela entrou em vigor já? Já. A partir? Foi, se eu não me engano, foi dia 9 desse mês ou dia 8. Pronto, então fica as pessoas atentas relacionadas a esse assunto. E nós vamos estar trazendo também aqui profissionais, viu, Lorena? Vamos estar trazendo psicólogos para falar sobre esse assunto aqui dentro do programa, que eu acho muito valioso, muito importante e necessário para que a gente possa ajudar os pais, mas que a gente possa ajudar principalmente os jovens que aí estão. Sobre essa temática, tem que haver a participação de profissionais de todas as esferas, tá? Psicológico, o jurídico para explicar o que é a lei, no meu caso. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem entrar em contato com você? É o Instagram, ADV Hélio Jansen. Tá certo. ADV Hélio Jansen. Obrigada, tá, doutor? É sempre um prazer estar com você aqui. Direitos e deveres, volta na próxima semana.